Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana e hoje vou fazer um resumo de como foi o nosso último encontro do minicurso Escrevendo em Português, produção de textos em contexto brasileiro, ministrado pelo professor Gabriel. Nesse encontro, o professor Gabriel falou sobre o CELPE-BRAS. Vocês sabem o que é o CELPE-BRAS? Já ouviram falar? Vamos conhecer? Bom, o que significa a sigla CELPE-BRAS? Significa Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. O CELPE-BRAS é o exame brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira. Esse exame ele é aplicado semestralmente no Brasil e no exterior pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e tem o apoio do Ministério da Educação, que é o MEC, e parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Como estamos vivendo essa realidade, né, em todo o mundo de pandemia, o exame ele não foi aplicado no ano de 2020, no ano passado, e esse ano ainda não tem previsão de aplicação. Então, não temos certeza se esse ano terá ou não a realização do CELPE-BRAS. É preciso acompanhar pelo site do INEP. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessar o site do INEP, que é nesse site também que vocês fazem o cadastro e quando estiver disponível a inscrição, faz a inscrição por esse site e vocês podem acompanhar melhor informações sobre o exame, tudo bem? É importante dizer que o CELPE-BRAS, ele é um exame com ênfase no uso da língua. Então, a prova, ela envolve situações comunicativas, né? Esse exame, ele quer avaliar se, né, o examinando, ele vai conseguir participar dessas situações comunicativas. E envolve tanto a compreensão oral quanto a compreensão escrita e a produção também, oral e escrita. O CELPE-BRAS, ele certifica por tempo indeterminado a sua proficiência na língua. Apesar disso, se, por exemplo, você quiser fazer alguma pós-graduação em alguma instituição, ou algum curso em alguma instituição, aí essa instituição de ensino é que vai determinar o prazo de validade e a exigência do nível de proficiência. Então, por exemplo, né, o CELPE-BRAS ele certifica por tempo indeterminado, mas pode ser que para apresentar o exame em alguma instituição, eles exijam que você tenha realizado um exame por um prazo máximo de 5 anos, por exemplo. Né? Então, cada instituição vai determinar esse prazo de validade. Em relação ao nível de proficiência, o CELPE-BRAS ele vai certificar a partir do nível intermediário. Então, ele apresenta 4 níveis: o intermediário superior, o avançado e avançado superior. Para que se atinja o nível intermediário, é preciso fazer 2 pontos, no mínimo 2 pontos de um total de 5, tanto na prova oral quanto na prova escrita. Tudo bem? E aí, esse nível de proficiência, se for esse certificado precisar ser apresentado em alguma instituição de ensino, cada instituição também determina. Pode ser que algumas instituições certifiquem, exijam apenas o nível intermediário, enquanto outras exijam o nível avançado, né? Não há um padrão, tudo bem? E, como eu já falei, a inscrição é feita por meio de um cadastro na plataforma do INEP, quando estiver disponível essa inscrição, que até o momento, infelizmente, não há essa possibilidade.
E por que realizar o CELPE-BRAS, então? Ele facilita questões burocráticas em relação a inscrições em instituições de ensino e, por vezes, em questões de emprego também. E é uma certificação necessária para obter a naturalização no Brasil. Então, eu vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, esse reforço. Deixo para vocês o link para vocês acessarem o site do INEP, né, onde se cadastra para quando estiver disponível as inscrições, vocês podem acompanhar quando houver inscrição disponível. E também vou deixar um outro site com informações mais detalhadas sobre o CELPE-BRAS. E nesse link, nesse site, vocês também podem acessar as provas de anos anteriores, para quem desejar treinar mesmo para essa prova. Tudo bem? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do CELPE-BRAS. Bom, o CELPE-BRAS, ele contém uma prova escrita, com duração de 3 horas, e ela é composta por 4 tarefas, em que a primeira tarefa, o examinando assiste a um vídeo. Esse vídeo é reproduzido 2 vezes, tem mais ou menos 3 minutos, e é solicitado que o examinando, após assistir esse vídeo, realize a produção de um texto. Em relação à tarefa 2, o examinando escuta um áudio, também reproduzido 2 vezes, e depois disso tem que fazer a produção textual também. A tarefa 3 e 4 são voltadas para a leitura. Então, para cada tarefa é disponibilizado um texto, pode ser uma notícia de um jornal, por exemplo, em que o examinando deve ler esse texto e depois também realizar a produção textual. Então, em relação à tarefa 1, que é do vídeo, são disponibilizados 30 minutos para a realização do texto, para a produção textual. E para as tarefas 2, 3 e 4, em conjunto, né, são disponibilizadas 2 horas e meia para a realização dessa parte da prova. Tudo bem? Então, depois de todas as tarefas, né, em todas as tarefas, na verdade, é requerido uma produção textual. E é muito importante se atentar ao enunciado dessa questão, ao que essa tarefa está pedindo. Então, vocês têm que analisar quem que é o locutor, quem que está escrevendo aquele texto, para quem é destinado aquele texto, e qual que é o gênero textual solicitado. Então, é muito importante se atentar a isso, né, ao gênero textual solicitado. A gente precisa conhecer a estrutura daquele gênero, as características, tudo bem? Para poder produzir esse texto. Em relação à prova oral, ela tem duração de 20 minutos, ela também é chamada de interação face a face, em que o examinando vai conversar com o avaliador interlocutor, e também tem a presença de um avaliador observador, que ele não interfere na conversa, fica apenas ali acompanhando. Então, como que é essa prova oral? São disponibilizados 5 minutos para uma conversa introdutória, então o avaliador pergunta algumas informações gerais, pessoais do participante, do examinando, e os outros 15 minutos, esse avaliador, ele vai disponibilizar 3 diferentes temas, que são compostos por uma imagem juntamente com texto. Então, ele mostra esse material para o examinando. O examinando tem 1 minuto para visualizar aquele material e depois a discussão vai ser baseada nesse material. São, então, 3 materiais. Nesses 15 minutos, vamos pensar 5 minutos para discutir cada material. Tudo bem? Então, agora vamos focar um pouquinho mais na parte escrita, né? Pois o nosso mini curso foi focado na escrita do português brasileiro. Então, pensando em cada tarefa, né? O professor Gabriel, ele trouxe para nós
os gêneros que são mais requeridos, que foram os mais requeridos nos últimos 8 anos de aplicação do exame. Então, com relação à tarefa 1, em que, só para lembrar, em que o examinando vai assistir ao vídeo, o que mais foi solicitado foi os artigos, os relatórios, os relatos e as notícias. Nessa aula, o professor Gabriel focou nos relatórios. Então, vamos falar um pouquinho do relatório. Como o próprio nome já diz, a função do relatório é relatar algo. E nós temos 3 tipos principais de relatório: o relatório crítico, o relatório síntese e o relatório de formação. No relatório crítico, é realizado um resumo do conteúdo assistido ou lido, né? No caso, a gente pensa na tarefa 1 do conteúdo assistido, em que a pessoa, além de fazer um resumo desse conteúdo, precisa fazer uma reflexão, uma análise daquele conteúdo, uma análise crítica, colocar a sua opinião a respeito daquele conteúdo. O relatório síntese é apenas realizar um resumo do conteúdo, e o de formação está ligado ao ambiente acadêmico, ao ambiente de estudo, ao ambiente educacional. Então, por exemplo, o professor pode solicitar ao aluno que faça um relato de alguma experiência, ou relato de algum conteúdo visto em disciplina. Normalmente, nesses relatórios, também é solicitado que o aluno veja esse conteúdo, faça esse relato de uma forma mais crítica e reflexiva também. Tudo bem? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura do relatório. O relatório, ele apresenta uma introdução, que é a descrição do que será relatado, então uma breve descrição daquilo que vai ser discutido. O desenvolvimento consiste na maior parte do texto, em que há um relato, um resumo mais detalhado de determinado conteúdo, e a conclusão, que é um resumão, uma retomada de tudo aquilo que foi relatado anteriormente. É importante que na conclusão não se acrescente nenhuma informação nova, tudo bem? Apenas retome o conteúdo já relatado. Então, depois de falar sobre o relatório, o professor Gabriel nos trouxe os principais gêneros abordados nos últimos 8 anos em relação à tarefa 2, em que o examinando deve ouvir um áudio, que foram o e-mail, a postagem na internet, a mensagem e o recado. Importante eu falar aqui para vocês que nas 2 aulas anteriores, na primeira aula do nosso minicurso, o professor Gabriel falou sobre a estrutura do e-mail e na segunda aula sobre postagem na internet. Caso vocês não puderam acompanhar essas aulas, eu deixo na descrição do vídeo 2 links para vocês poderem acessar o resumo dessas aulas, tudo bem? Caso vocês queiram, quem já assistiu, também retomar o conteúdo, tudo bem? Em relação às tarefas 3 e 4, que são focadas na leitura de textos, então um texto para a tarefa 3, um texto para a tarefa 4, os gêneros textuais mais solicitados foram os artigos, os relatórios, os relatos, a notícia e o texto informativo. Então, pessoal, hoje era isso que eu queria falar para vocês sobre a estrutura do CELP-BRAS, que é o Exame de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha auxiliado vocês. E não deixem de se inscrever no nosso canal, nos acompanhem também nas redes sociais, eu deixo o link para vocês na descrição do vídeo. Obrigada e até a próxima!